Continuando o nosso mini curso de apometria, hoje vamos falar dos habitantes do plano astral. Para que falar de habitantes do plano astral? Ao desdobrarmos, vamos dar de encontro com estes habitantes. Então precisamos saber com o que estamos lidando. Bom, no plano astral, segundo o livro do Leadbeater, temos encarnados projetados, desencarnados e artificiais ou formas pensamento. Vamos falar dos encarnados no plano astral. Todos os dias, quando vamos dormir, nos projetamos para fora do corpo, ou seja, vamos perambular o plano astral. A maioria de forma inconsciente, alguns poucos de forma consciente. Então, o plano astral tem muitos habitantes encarnados projetados, que podemos confundir com espíritos, com obsessores. Essa confusão ocorre também com clarividentes. Muitos orbes de luz que vemos, imaginando ser mentores, espíritos de luz, são apenas encarnados projetados. Isto está num livro de pesquisa de um projetor muito consciente que fez estudos muito específicos e detectou esses encarnados projetados como orbes de luz. Então, nem sempre reforçando o que vemos é o que parece ser. Tudo deve ser analisado. O plano astral é um plano muito emocional, muito psíquico. Então, ele é muito influenciável, ele é muito maleável. Isso faz com que tenhamos que ser mais racionais na análise das visões, das percepções desse plano. Num trabalho apométrico, corremos o risco de estar falando com um espírito que está encarnado. É muito possível termos ali um obsessor encarnado se comunicando através de um trabalho apométrico. E como já foi dito em aulas anteriores também, o mesmo se dá para no tratamento desdobrarmos o encarnado e falarmos com a parte astral mental dele. Agora vamos falar dos habitantes desencarnados no plano astral. Temos aqueles que desencarnaram recentemente, que vão passar pouco tempo ali no plano astral, só o tempo mesmo de dispersar as energias mais emocionais, as energias mais densas, materiais, vamos dizer assim. Temos aqueles desencarnados que estão à espera, esperando a reencarnação. Todos, é claro, seguindo o padrão de suas crenças, vivendo nas bolhas de acordo com suas crenças. Aqueles que acreditam que devem passar um tempo no hospital astral, numa colônia astral, passarão esse tempo nessa colônia astral. Temos os desencarnados comuns também, que é a maioria, que são sofredores, que ficam ali ainda presos à questão de matéria, a seus sofrimentos emocionais, às suas dores materiais, às suas ideias fixas. Temos os desencarnados evoluídos, né? Libertos dos seus desejos, dos instintos terrestres, os altruístas, que passam ali semi-conscientes e muito rápido, talvez auxiliando em trabalhos como o nosso, por exemplo. Temos as sombras também. Segundo Leadbeater, o corpo astral ele vai ser descartado pela segunda morte, e se ele estiver impregnado de pedaços do corpo mental inferior, ele vai ter como que um ânimo para a vida desta casca astral. Então, pessoas com ideias fixas, paixões inferiores, etc., com esse mental inferior impregnado nessas ideias fixas, têm grande probabilidade de parte do seu corpo astral se tornar uma sombra. Essas partes de corpo astral se deixam levar, absorver pela mente inferior. Então vira essa sombra um ser com ideia fixa, não real,
mas pode se passar por um ser real, animado pela mente inferior. São muito negativados, pois não possuem o mental superior para ter o discernimento. E com o tempo, eles vão se degradando até virar um invólucro ou uma forma pensamento. O entendimento da sombra vai ficar melhor depois que a gente falar do invólucro ou cascão astral. Bom, na figura, a gente ilustra bem como se dá esse processo. Vocês estudaram os corpos sutis. Então, nós temos ali essa figura de um ser humano envolvido pelo corpo etérico que une ao corpo astral que está em azul escuro, corpo mental inferior em vermelho escuro e um azul clarinho por cima, o mental superior. Temos ali um ser humano encarnado, animado por energia. Ao desencarnar, esse corpo energético se desfaz, né? Não tem mais ânimo, não tem mais vida, não tem ânima. Desencarnado está ali sem corpo etérico, temos o corpo astral, mental inferior, mental superior. No astral, o processo natural, segundo Leadbeater, segundo as suas observações, teríamos a segunda morte, em que se descarta o corpo astral, no plano astral, se descarta no sentido de que ele vai se transmutando, se transformando em outro tipo de energia, se liberando dos mentais, se liberando do corpo mental, para que o mental fique livre e siga para os planos mentais. Nos planos mentais, o mental inferior se separa, se transmuta também, ficando somente o mental superior nos planos mais elevados. Esse seria o processo natural. Acontece que em processos doentios ou semidoentios, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o mental inferior tão impregnado no corpo astral que ele pode se tornar ou uma sombra que vai vagar pelo plano astral, que seria, né, aquele corpo astral impregnado de mental inferior sem mental superior, ou teríamos o cascão ou o invólucro, que seria esse mesmo corpo astral com menor quantidade de mental inferior que a sombra, tornando-se assim uma casca, um invólucro que pode ser usado por entidades trevosas servindo aos seus interesses. Então, o invólucro ou cascão astral vai ser o cadáver astral com as suas últimas partículas mentais, né, de mental inferior, e ele vai ser visualizado como um espectro de forma pensamento. Eles vão vaguear como nuvens, eles podem simular o desencarnado, eles podem até psicografar. Outro habitante do plano astral são os suicidas. Os suicidas, como não finalizaram corretamente o seu plano de existência no físico, ao desencarnar de morte súbita, ele ainda vai apresentar resquícios de corpo etérico. Não vai ser como na figura que vimos, que o desencarnado já não tem mais aquela parte amarela que é o corpo etérico. Então ele fica um tempo com aquele corpo etérico e vai servir para quê? Para ser vampirizados, porque a energia do outro lado é ouro, é uma moeda muito valiosa, a energia no plano astral. Então, dessa forma, como ele ainda tem corpo etérico, tem resquícios de corpo etérico, o suicida vai sentir tudo, vai ainda ter sensações físicas no plano astral. E aí, quando esse resquício de corpo etérico se desfazer totalmente, se desintegrar, se transmutar, ele vai para uma zona umbralina, né? Prosseguir no plano astral, mas naquela zona mais densa, mais plasmada com memórias do próprio indivíduo. E os últimos habitantes são os magos negros, os feiticeiros. Estes vão se manter sem encarnar,
roubando a energia de outros, prolongando a sua vida no astral. Então, são aqueles que usam de alta tecnologia para obter energia, para sustentar cidades, sustentar laboratórios, para fins próprios. Os magos negros são cientistas das trevas, dotados de alta inteligência, de alta capacidade mental e equilíbrio mental, conhecem as técnicas mais avançadas de magnetismo, de magia, são de difícil contenção, escravizam entidades astrais. Então, todos esses seres habitantes do astral que ficam por ali por muito tempo correm o risco de serem escravizados. Eles têm alta capacidade de colocar obsessores, sofredores no campo de encarnados para lhes causar sofrimento. Bom, mas ultimamente é muito difícil, uma raridade encontrar um magro negro no campo de um ser humano normal, vamos dizer assim. Eles lidam hoje em dia com encarnados de alta patente, de altos cargos em comando de multidões. Eles não vão perder tempo com um ser humano normal. Então, não temos muito o que nos preocupar com eles no momento. Bom, nós falamos dos habitantes catalogados por Leadbeater, mas com o estudo da apometria foram se desenvolvendo outras vertentes e detectando outros habitantes, como os níveis, os subníveis ou personas e subpersonas, que são o quê? Que são personalidades de outras linhas de tempo de encarnados. Vamos explicar resumidamente sobre os níveis ou personas, ou subníveis ou subpersonas. Ao longo da vida e das vidas, né, vamos nos fragmentando. Todo evento traumático, com elementos de criação, pensamentos, sentimentos, desejos e ações, vão causar a fragmentação da memória, criando uma subpersona que pode se ligar a outras personas e a bolsões de outras linhas de tempo. Nesse complexo sistema vão estar envolvidas muitas consciências que vão nos influenciar e, consequentemente, influenciar a nossa vida. Então, os níveis ou personas são fragmentos de memória de outras linhas de tempo. Os subníveis ou subpersonas são fragmentos desta linha de tempo agora. Então, numa situação de bolsão de memória, nós vamos encontrar o quê? Vou dar um exemplo. Uma personalidade minha de uma linha de tempo passada está ali atuando, né, naquele evento traumático, no astral, num bolsão de memória, envolvendo outras consciências sofredoras. E aquele bolsão todo ali me influenciando, me obsidiando no presente agora. Ou, por exemplo, uma parte minha, criança, sofreu um trauma profundo. Naquele momento, eu me fragmento para poder aliviar essa carga emocional. Me fragmento, deixo uma parte criança minha ali naquele bolsão de memória protegido para que eu possa seguir, mas ele vai continuar me influenciando na minha vida atual. Então, esses foram os níveis e subníveis, ou seja, fragmentos de nossa consciência que permeiam o astral. E, para finalizar, temos também dos elementais artificiais, das formas pensamento, que, se alimentadas muito tempo por energia, se tornam habitantes como bioandroides, quase que completamente conscientes, entrando em similaridade com a inteligência artificial de alta tecnologia. Bom, falamos aqui de forma simplificada dos habitantes e na próxima aula nós vamos falar sobre as técnicas apométricas.